você. Apresentação, Ministério APN Church. Todos os domingos das 7h30 às 9h. Rádio Parente FM 105,9. Bom dia, bom dia, bom dia, querido Espírito Santo, bom dia, precioso amigo. Bom dia a você, querido ouvinte da Rádio Parente FM, a rádio que toca toda a família. Sejam todos bem-vindos a mais um programa maravilhoso. Bom dia, Espírito Santo, presença, palavra e poder, conectando o reino a você. Já estamos sintonizados, já estamos conectados. No nome poderoso de Jesus, eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor já está fazendo. Por isso estamos felizes. Você está feliz com Jesus? Eu estou muito feliz com Jesus. Profeta do Senhor, você está feliz? Aleluia, estou feliz demais. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Ele é bom. Bondade é uma das qualidades que o Senhor tem. Nossa, Ele é benigno, Ele é bom, é da natureza de Deus ser bom. Louvado seja o nome dEle por isso. Nós estamos em ritmo de conferência, né, profeta? Meu Deus do céu. Glória a Deus, conferência maravilhosa, viu? Glória a Deus, conferência Revolver. Uau, é revolver, não é revólver. Os jovens ficam todos dizendo, é revólver, né, apóstolo? Não, é revolver. Revolver significa mover, tornar atrás, está a revoltar-se, né? Isso significa revolver. Então nós estamos nesta conferência, e conferência significa conferir, examinar minuciosamente, e nós estamos examinando nesta conferência todas as áreas de nossas vidas, e estamos a comparar com a perfeita vontade do Senhor. Tudo aquilo que não está de acordo com a vontade do Senhor, nós estamos revoltados contra isso. Aleluia. Estamos revoltados contra tudo aquilo que Deus não semeou em nossas vidas, que Deus não planejou para as nossas vidas, que Deus não sonhou para as nossas vidas, e nós estamos deixando a mão poderosa do Senhor. Nós estamos em quebrantamento, em adoração, em louvor, nos abrindo e permitindo, rendidos ao Senhor, que Ele nos mova deste lugar para outro lugar, deste lugar de doença para o lugar da cura, deste lugar de amarração para o lugar de liberdade, deste lugar de pobreza para o lugar de prosperidade, deste lugar de condenação para o lugar de absorção, de justificação, deste lugar de morte para o lugar de vida, deste lugar de trevas para o lugar de luz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é um tempo propício para isso. Meu Deus do céu, nós estamos aí em Pessa, nós estamos no período histórico em que o povo de Deus ele foi movido do Egito. Egito significa aperto, lugar de opressão, lugar de morte, lugar de idolatria, lugar de aprisionamento, cativeiro. Meu Deus do céu. E o Senhor moveu o seu povo por meio da palavra profética, por meio da palavra que Ele pôs na boca do profeta Moisés, e aquelas milhares de pessoas em um só dia foram movidas. Meu Deus do céu, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos neste período histórico. A Bíblia diz com clareza que não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo, não há nada que tenha ocorrido que não torne a ocorrer. O tempo de Deus, nós temos aprendido isso aqui. O tempo de Deus, ele não é linear. O tempo de Deus é cíclico. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo de Deus é cíclico. Vai e volta. Ocorre e torna a ocorrer a cada período de tempo. E nós estamos neste período de tempo. Nós estamos em uma estação espiritual que a Bíblia diz com clareza que é o tempo, a temporada, a estação em que os reis saem à guerra. Os reis saem para as batalhas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E foi neste período que Deus
ele enviou o seu profeta, e ali no Egito você conhece a história. Ele foi diante de Faraó, o rei do Egito, e disse: deixe meu povo ir. E ali Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó, porque não era simplesmente tirar o povo, mas despojar o Egito. Por mais de 400 anos o povo esteve ali no Egito. E nos últimos anos o povo esteve cativo. Êxodo capítulo 1 diz claramente que o novo rei se levantou, um novo faraó que não conhecia José, não conhecia a história, a fama, o que Deus havia realizado através de José ali no Egito, toda a benevolência, toda a bondade que Deus havia demonstrado para com o Egito através do seu profeta também, né? José, meu Deus do céu. E este rei agiu com astúcia, agiu de forma maligna, para que o povo não se multiplicasse, não crescesse, não se fortalecesse, para que o povo de Deus não se tornasse uma grande nação. Então eles começaram a aprisionar, a oprimir. E nós que andamos no reino do Espírito, nós que temos visão espiritual, vemos com clareza, lemos a Bíblia com os olhos do Espírito, nós vemos que é um sistema de anticristo, um sistema maligno, um sistema satânico. A Bíblia diz com clareza em Efésios capítulo 6, verso 12, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra seres espirituais, principados, potestades, hostes espirituais da maldade, dominadores que atuam nas regiões celestiais. Com clareza nós vemos isso nas Escrituras. Então não era somente mover o povo do Egito para a promessa. Não era simplesmente movê-los, mas sim despojar o Egito dos seus poderes, das suas riquezas. Meu Deus do céu. Você lembra das 10 pragas? Exatamente. Deus estava por meio da mão de Moisés, do profeta Moisés, destituindo 10 poderes que atuavam no Egito. O próprio faraó, ele era aclamado como Deus no Egito. Esta é a representação clara de uma força satânica. A representação clara de um poder satânico governando, dominando. Você conhece a história. O Egito foi despojado. Faraó e seu exército foi totalmente desbaratado, destruído. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero declarar e decretar sobre a sua vida e família, no nome de Jesus, que Deus julga os teus inimigos, que você sai em liberdade, você, a sua casa, ou seja, a sua família, as vossas finanças, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Todos saem, sua parentela, os seus vizinhos, até os seus vizinhos são afetados por esta benevolência do Senhor, por esta graça, este favor imerecido do Senhor. Até os teus vizinhos são afetados, teus colegas de trabalho, de faculdade, do curso técnico, da escola. Louvado seja Deus. Todos que de alguma forma têm uma conexão com você. Como Moisés disse, não ficará nem uma unha. Não ficará nenhuma unha, profeta. Em nome de Jesus, assim declaro. Decretamos o nome de Jesus, o Rei da Glória. Meu Deus. É tempo disso. É tempo de sair de todos os Egitos em que as nossas vidas ainda se encontram. É tempo de tirar, de remover, de estar revoltado com aquilo que ainda está debaixo de alguma influência satânica, debaixo de alguma influência maligna. No poderoso nome do Senhor Jesus, é tempo de você se revoltar. Nada de ficar, tá bom assim, tá dando para viver. Não, tô acostumado mesmo. Eu nasci para viver assim mesmo. Não olhe mais para a sua vida e para as áreas dela a partir de uma ótica humana, uma ótica natural, uma ótica almática, sentimental, emocional. Não olhe desta forma. Olhe a partir da ótica de Deus, a ótica espiritual. Olhe com os olhos do Espírito por meio da palavra de Deus.
É por isso que eu estou aqui, nós estamos aqui, amém, no início deste domingo maravilhoso, primeiro dia da semana, com este programa maravilhoso, Bom Dia Espírito Santo, cheio da presença de Deus, liberando palavra de Deus, liberando poder de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Então, que o teu espírito se mova nesta hora em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer tirá-los destes Egitos, que vocês porventura ainda estejam no nome de Jesus, o Rei da Glória. Então não continue acomodado, não seja como o povo, mas aqui tá bom demais, aqui tem pepino, né? Tem alho poró, tem carne, cebolinha. Não! Deus tem promessas para nós, Deus tem promessas para vocês, aleluia. Deus tem promessa para você, para os teus, para todos que levam teu nome, no nome de Jesus. E o Senhor quer movê-los, o Senhor quer nos mover. E na conferência Revolver, nós estamos nos movendo em nome de Jesus. A partir desta conferência, essa é uma ferramenta para nós celebrarmos, celebrarmos Pessa, celebrarmos esse tempo tão maravilhoso, esta festa, esse tempo de festa, né? Onde não se celebra festividade, não se celebra ressurreição, não, ressurreição é daqui a pouquinho. Nós celebramos a morte, porque foi por meio da morte do Cordeiro, a morte do Cordeiro de Deus, por meio desta morte que a obra de Deus foi realizada na terra. Jesus Cristo, antes de render o seu Espírito, ele disse: está consumado. Então, a obra que ele havia de realizar naquele instante, naquele momento, foi consumada. Louvado seja Deus. E a morte dele consumou, selou isso. Então, Pessa trata-se da morte do Cordeiro. Foi por meio da morte de Jesus que nós recebemos redenção, aleluia, que nós recebemos a redenção, fomos redimidos, podemos ser redimidos no nome do Senhor Jesus Cristo em todas as áreas de nossas vidas. Podemos ser livres da escravidão, do pecado e da morte. Podemos ser livres de debaixo do domínio, de debaixo do governo, do príncipe da potestade do ar, príncipe dos poderes do ar, Satanás, que atua sobre os filhos da desobediência, assim como está escrito. Nós podemos ser livres de debaixo das opressões satânicas, quer seja de tronos, quer seja de principados, de poderes, de espíritos malignos. Nós podemos sair em liberdade, despojando todos estes seres de trevas que retêm finanças, que destroem casamentos, que destroem saúde física, que destroem saúde emocional, que destroem lares inteiros, oprimindo. Por quê? Porque ele sabe do potencial que nós temos. Ele sabe do potencial que o ser humano tem. Cada ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Onde, apóstolo? No Espírito. Aleluia. No Espírito. O nosso Espírito é a imagem e semelhança de Deus. E por meio de Cristo Jesus, nós somos vivificados. Onde? No Espírito. Para que nós tornemos a ser governados pelo Espírito de Deus. A ter comunhão com Deus. A ter paz com Deus. Porque aquele que é amigo do mundo, aqueles que são amigos do mundo, declaram-se inimigos de Deus. Declaram-se inimigos de Deus. Mas aqueles que são tirados de debaixo da influência do sistema mundano, do Egito espiritual, você está me entendendo? Estes tornam a ser amigos de Deus, filhos de Deus. Como está escrito em João capítulo 1, versículo 12. Mas aqueles que creram e receberam, quem? A Jesus Cristo. Deu-lhes o poder, o direito de serem chamados os filhos de Deus. Os que creem em seu nome.
Uau! E é diante de tudo isso que eu declaro a vocês, no nome do Senhor Jesus, que está aberta a temporada da sua liberdade, no poderoso nome de Jesus. Eu disse que está aberta a temporada da sua liberdade e da liberdade dos teus. Você que vem clamando ao Senhor dia e noite: Senhor, me ajuda, me tira dessa, me liberta, tira, desata as minhas finanças, desata a minha vida, desata o meu casamento. Senhor, está devagar, Senhor, está difícil. Você que vem clamando, Deus ouviu, e Deus tem levantado profetas neste tempo com palavra profética ou palavras de direção da parte do Senhor, para que todos quanto ouvirem saiam destes Egitos, destes lugares de aperto, destes lugares de opressão, destes lugares de tormento, no poderoso nome de Jesus. Eu disse que é no poderoso nome de Jesus. Como está escrito em 2 Crônicas 20:20. Está escrito, profeta, em 2 Crônicas 20:20. Glória a Deus, aleluia. O profeta vai ler para nós. É ele sim, ó. Você não está enganado, não. É o profeta Márcio Kaique. Está aqui. Glória a Deus. 2 Crônicas 20. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu estou feliz demais, meu Deus. Estou animado demais. Esse programa está diferente. Está diferente, glória a Deus. Segunda Crônicas 20:20. Isso. De madrugada, Uau. foram ao deserto de Tecoa. Glória a Deus. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: Pode continuar? Pode continuar. Isso mesmo. Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Glória a Deus. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito. Uau, louvado seja Deus. Obrigado, profeta. Tenham fé no Senhor, vosso Deus, e sereis o quê? Serão o quê? O que serão? Perdeu o texto. Sustentados. Algumas traduções dizem: estarão seguros e creiam nos profetas do Senhor, e o que ocorrerá? Êxito, terão êxito. Algumas outras traduções dizem: e prosperareis. Prosperarão. Meu Deus do céu, preste muita atenção. Todas as vezes que Deus quer realizar algo na vida de alguém, Ele levanta um homem de Deus, Ele levanta uma família de Deus. Louvado seja Deus. Todas as vezes que Deus quer realizar algo na terra. Amós 3:7, abre aí para nós, profeta, por gentileza. Amós capítulo 3, versículo 7. É um padrão que o Senhor estabeleceu desde o princípio. Um padrão. Todas as vezes que Ele quer realizar algo, Ele levanta seus servos e servas. Louvado seja Deus. Por quê? Amós 3:7. Glória a Deus. Certamente o soberano Senhor não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Glória a Deus. É por isso que devemos crer na palavra profética que é liberada através dos servos e servas do Senhor, servos e servas genuínos. É por isso porque o Senhor comunica o seu plano, o Senhor comunica aquilo que Ele irá fazer, realizar a estes servos, a estes profetas. A Bíblia diz servos escolhidos, os seus profetas. Veja bem, estamos a falar de Egito. Deus foi ao encontro de um homem chamado Moisés. Ele estava em Midian. Ele não estava dentro do Egito. Ele havia sido retirado, movido do Egito para Midian, onde ficou 40 anos ali. Onde ele se casou, constituiu família, gerou filho, certo? E também estava a trabalhar, estava empregado, trabalhava para o seu sogro, que era sacerdote em Midian, Jetro. Ele estava ali, ele estava a pastorear o rebanho do seu sogro. Quando ele teve uma visão, ele viu uma sarça queimando e essa sarça não se consumia. E ele diz assim: virarei e verei esta grande visão, porque a sarça
não se consome. E quando ele se aproximou, Deus falou com ele lá do meio da chama que estava na sarça e disse: Moisés, aleluia, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Tira, Moisés, a sandália, tira. Meu Deus do céu, e ali Deus comunicou o plano dele, revelou o plano dele a este profeta, um dos maiores profetas que houve em Israel, um dos maiores profetas que pisou nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. O Senhor havia comunicado a ele que ele deveria ir, certo, ao Egito, que ele deveria se apresentar diante de Faraó, que ele deveria, as palavras que ele deveria anunciar a Faraó. O Senhor já havia dito a ele que iria endurecer o coração de Faraó. O Senhor havia anunciado a ele que ele iria operar sinais ali no Egito. O Senhor já havia comunicado todas as coisas. Por quê? Certamente. Quantas coisas, profeta, o Senhor faz sem comunicar? Nenhuma. Meu Deus, nenhuma. É um padrão do Senhor. Por isso que o ser humano, um homem, foi criado no espírito, à imagem e semelhança de Deus. Uau! Conferência Revolver. Se você está ouvindo, você está se arrepiando todo aí, seu espírito está se movendo, está quebrantado, está quebrantada, vontade de chorar. Meu Deus, o Espírito Santo está a falar com você, o Espírito Santo está a se mover na sua vida. No nome de Jesus eu declaro e decreto, nós declaramos e decretamos este mover sobrenatural no poderoso nome de Jesus. Apóstolo, alguém pode estar curioso, né? Onde é que está acontecendo essa conferência? Vamos lá, vou declarar um endereço para você. Avenida Nazaré Filgueiras, número 2923, bairro Alvorada. É lá em Boa Vista, bem do ladinho aí, no nome de Jesus. Avenida Nazaré Filgueiras, 2923, bairro Alvorada. Estão a ocorrer 3 dias de conferência. Essa conferência tem duração de 3 dias, ok? E esse mover do Senhor tem a duração de 9 dias. Como é que você sabe disso, apóstolo? Nós caminhamos no tempo do Senhor. Nós nos movemos no fluxo profético. Então são 9 dias que um portal espiritual. Talvez você não esteja familiarizado com essas terminologias, mas a Bíblia fala claramente de portas, portões, portais. Você vai lembrar ali quando Jacó saiu da casa do seu pai, dormiu no deserto, ele teve um sonho e ele viu uma escada que vinha do alto até a terra, que vinha dos céus até a terra, e anjos desciam e subiam por essa escada. O que é isso que ele viu? Ele viu um portal espiritual, anjos descendo e subindo, né? Tanto que quando ele acorda, ele diz: meu Deus, esse lugar é a casa de Deus, aleluia. Ele estabelece ali, levanta um pilar, faz um voto. Então a Bíblia, ela traz claramente toda essa realidade. Quer ver? O Salmo de Davi diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Então, essas terminologias são terminologias bíblicas, mas não são tão utilizadas. 9 dias este portal estará aberto. Abriu ontem às 18 horas, portal de Peça, e vai até o dia 19, até o próximo sábado. Tem a duração aí de 8, 9 dias, e é maravilhoso no nome de Jesus, o Rei da Glória. Aqueles que por direção profética, começam a entender e se mover no tempo do Senhor, usufruem de tudo aquilo que Ele tem. Por quê? Porque Deus foi ao encontro de Moisés, profeta. O que você imagina? Porque era tempo, não era não? Eu creio no meu coração que era tempo de um profeta se levantar para falar com o povo. Sim. Porque Deus queria fazer algo diferente com aquele povo que estava escravo do Egito. E isso é maravilhoso, porque lembrando assim do Velho Testamento, Moisés e o povo de Israel sendo escravo, dentro de Jesus vindo para libertar a gente do pecado. Aleluia. Foi o tempo. O Senhor queria fazer o revolver
revolver na vida daqueles que estavam escravos do Egito. Glória a Deus, exatamente isso. Foi no tempo certo. Deus se move em temporadas por temporadas, estações espirituais. Deus se move a partir de marcos que ele estabelece, são chamados marcos proféticos. O próprio José, antes de sua morte, havia dito que Deus visitaria o seu povo. Deus visitaria o seu povo e os seus ossos, os ossos de José, deveriam ser levados do Egito. Não eram para permanecer no Egito. Deus havia lá atrás, anos, milênios, um milênio mais ou menos, anunciado a Abraão, inclusive a quantidade de tempo que os descendentes dele, porque Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Esaú e Jacó. Jacó foi aquele que recebeu a bênção, não sendo primogênito, mas ele recebeu a bênção de primogenitura. E de Jacó saíram os pais, os patriarcas, saíram as 13 tribos de Israel, que são conhecidas como 12 tribos, porque uma das tribos, ela tornou-se, elas foram, ocorreu uma questão que eu não vou ter tempo de explicar. Se eu soltar, não vai ficar bem entendido, tá? Mas eram 13 tribos, 13. Lembra lá dos filhos de José, que ele tomou como se fosse dele? Então, tá? Tem uma questão aí no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, da onde saíram os patriarcas? Meu Deus, e foram estes que entraram no Egito. Então Deus já havia anunciado, inclusive, o tempo. Como o profeta Márcio assim declarou, podemos lembrar de Jesus. Quantos profetas receberam revelação de Deus através do seu Espírito da vinda do Messias? Do que ocorreria com o Messias? Não? Então, marcos proféticos são criados para que no tempo certo haja o cumprimento, houvesse o cumprimento. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Jesus continua sendo suficiente. Nós estamos nesse tempo maravilhoso. São oportunidades que durante o ano o Senhor vai nos abrindo no nome de Jesus. Qual horário, apóstolo, desta conferência? Às 19h30. Começou ontem. Ontem foi a primeira sessão, tá? Hoje ocorrerá a segunda sessão da conferência às 19h30. O endereço: Avenida Nazaré Filgueiras, 2923, bairro Alvorada. E quarta-feira ocorrerá a terceira e última sessão desta conferência maravilhosa. Lembrando que é a terceira conferência do ano, né? Nós tivemos a primeira conferência, a conferência Soso. Uau, foi um tempo maravilhoso. Também tivemos a segunda conferência, que foi a conferência Virada. Meu Deus do céu, foi divino, foi extraordinário, foi sobrenatural. E, meu Deus, olha, profeta, a conferência Soso foi um dia, a conferência da Virada foram 2 dias, agora a conferência Revolver 3 dias. Uau. Meu Deus do céu, glória a Deus. Não tem coincidência. É tudo na vontade do Pai. Tudo na vontade do Pai. Tudo no tempo, na ordem que Ele estabeleceu. Louvado seja o nome do Senhor. Conferência Revolver, você está convocado no nome de Jesus para esse tempo maravilhoso de presença, palavra e poder. O Senhor está a realizar coisas extraordinárias. Ontem, o Senhor esteve a nos falar, nos comunicar sobre identidade. Meu Deus do céu. Vamos pontuar algumas coisas. É importante que nós possamos compartilhar com os queridos. A Bíblia diz que sem profecia o povo, sem palavra profética, quase um trava-língua, meu Deus do céu. Sem palavra profética o povo se corrompe. Por isso vamos liberar um pedacinho desta palavra profética no nome de Jesus para a nossa edificação, para que o nome do Senhor seja glorificado. No nome de Jesus. Também em vós,
como está a ser glorificado em nós, no nome de Jesus. Vamos para o minuto do louvor. Tem um louvor maravilhoso que fala muito desta temporada. Nós estamos numa estação, lembrando, estou falando de coisas espirituais. É o programa do Espírito Santo, não tem como falar de coisas naturais, né? Coisas espirituais. Nós estamos em uma estação espiritual, é a estação de guerra, em que os reis saem à guerra. E em dias de guerra, às vezes podemos nos ferir, às vezes podemos nos cansar, às vezes podemos até perder a fé, né? Meu Deus, não vou conseguir. Mas o Senhor quer falar algo conosco através desse louvor. Vamos lá, minuto do louvor e voltamos no nome poderoso de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Shalom a todos que estão aí conosco, aqui pelo Instagram. Deus abençoe, querida Vanessa. Tudo bem? Tudo bem, amada do Senhor? Estamos com saudade já de vocês, no nome de Jesus. Pastor Ednei, Deus abençoe, homem de Deus. Glória a Deus, Deus te abençoe. Como está por aí? Glória a Deus. Já em solo boavistense. Amém. Deus abençoe a todos com todas as bênçãos no poderoso nome de Jesus. Pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, de fazer olhar para trás e desistir. Pai do Senhor, meu amigo, Pai de Deus, estou paralisar sua fé. Nossa, mandou um áudio aí, Jesus. É o Iago. Não, mas teve uma moça que mandou um áudio também. Teve quem? Uma moça. Ah, Iago. Ele mandou pelo número da... Ela é Cristina, né? É, da mãe dele. Acabei de ouvir aqui. O ator da traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se você é assim, preste muita atenção. Só escassa. Dum, 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 dum. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Meu Deus, que ataque é capaz de fazer olhar pra trás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Olha que armas satânicas, olha, meu Deus. Cansaço, desânimo, após uma vitória.
Estuda de um desgaste, como um contra-ataque do mal, a dor de uma perda, ou a dor da traição, uma quebra de aliança, a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração. O próprio Espírito de Deus assim declara a todos. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavra, profetiza sem parar. O desgaste e o descanso não podem mais nos impedir, em nome de Jesus. O escape e o descanso, a cura. Já. Um pouquinho mais. Sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa. Sem demora. O escape, a cura. Uau! Sem demora. Pode, filho, falar. Oh, glória. Você está ouvindo o programa Bom Dia Espírito Santo. Aleluia. Eu sinto a mão do Senhor sobre mim. Lucas capítulo 4, a partir do verso 14. Você vai entender o que eu acabei de dizer. Assim está escrito: Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito, e ali a sua fama correu por toda a região ao redor. E ele ensinava nas suas sinagogas, sendo glorificado por todos. E ele chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do Shabá, no dia de sábado, e levantou-se para ler. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar aos quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Oh, aleluia! Para pregar o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, o deu novamente ao ministro, e assentou-se. E os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: Neste dia se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Eu sinto a mão do Senhor, eu sinto o Espírito do Senhor sobre mim. E eu quero declarar e decretar sobre a tua vida, em o nome de Jesus, o escape, o descanso, a cura, a recompensa, no nome poderoso de Jesus, o Rei da Glória. Não pare, não pare. Durante a guerra, durante a batalha, nós não paramos. Não podemos parar. Enquanto houver uma ação dos nossos inimigos, enquanto houver inimigos de pé, meu Deus, lembre-se, a luta não é contra pessoas, mas sim seres espirituais. Então, enquanto houver uma atuação satânica, uma atuação maligna, não pare de lutar, não pare de perseverar em adoração, em louvor, em decretos da palavra, decretos proféticos no nome do Senhor Jesus Cristo, em obediência à palavra, liberando a palavra, profetizando a palavra, vivendo a palavra. Não pare, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Continue, mesmo cansado, continue, mesmo abatida, continue, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Mesmo diante das más notícias, continue, persevere, porque há descanso, há escape, há recompensa, há cura, em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória.
No nome de Jesus. Eu oro agora por todos que se encontram em dores físicas e emocionais. No nome poderoso de Jesus, sejam curados. Sabia, profeta, que uma das dores que impedem as pessoas de avançarem são as dores emocionais. As dores emocionais impedem as pessoas de romperem. Meu Deus do céu. No nome de Jesus, sejam curados agora. Poderoso nome de Jesus. Sejam livres agora. No poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uau! Deixa eu saudar todos os queridos. Deus abençoe Naira. Deus abençoe, filha amada do Senhor. Deus abençoe Vanessa. Estou aqui a interagir com os queridos no Instagram. Deus abençoe Pastor Ednei, Profeta Márcio, que também está no Instagram. Deus abençoe a todos no poderoso nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês que estão sintonizados, que acabaram de sintonizar. Bem-vindos ao programa Bom Dia Espírito Santo, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Eu quero contar com o seu auxílio nessa história. Você pode nos ajudar. Amém? Nos ajude no nome de Jesus. Como, apóstolo? Como eu posso ajudar? Eu quero muito ajudar, eu quero ajudar. Então você pode ajudar da seguinte forma, tá? Das seguintes formas. Você pode estar compartilhando que nós já estamos no ar, sintonizados pela frequência 105,9, Parente FM 105,9, né? A rádio que toca toda a família no nome de Jesus. Se você sente de compartilhar com pessoas e elas não estão na mesma cidade, no mesmo estado, onde a frequência alcança, a frequência abrange, você pode também estar enviando, no nome do Senhor Jesus, o site www.parentefm.com.br www.parentefm.com.br. Vocês podem acessar também pelo site da Parente FM e estarem conectando conosco no nome de Jesus, o Rei da Glória. É só dar play lá e, uau, no nome de Jesus terão acesso a tudo aquilo que você está a acessar nesta manhã maravilhosa, no poderoso nome de Jesus, o Rei da Glória. E há um meio ainda mais fácil. Deixa eu falar para você. Você pode também estar compartilhando que nós estamos com o aplicativo Radiosnet. Sim, se você ainda não tem este aplicativo maravilhoso, é simples. Você pode baixar, você pode também estar enviando no nome do Senhor Jesus o link, tá? Para todos os seus contatos, para que mais pessoas sejam alcançadas, sejam abraçadas no nome de Jesus, para que o reino de Deus chegue aonde esses estão, independente de qual nação seja, também vai chegar no nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Basta você baixar na loja de aplicativos do seu aparelho, ou acessar pelo computador ou notebook radiosnet.com.br. Após baixar e acessar, é só digitar Parente FM, pronto, é só curtir de onde você estiver, amém? No nome de Jesus. E estes podem curtir também mediante o seu compartilhamento. Então compartilhem no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, para que estes sejam alcançados e tocados. É chegado o reino de Deus, é chegado em Santa Cecília, é chegado em Boa Vista, é chegado em Roraima, é chegado no Brasil, é chegado nas nações, no nome de Jesus, o Rei da Glória. 2025 é ano do Espírito Santo. 2025 é ano de avivamento. Meu Deus do céu. Profeta, sabia que Deus está se movendo nas escolas? Deus está se movendo nas universidades? Aleluia. Sim. E toda essa realidade está a chegar aqui no extremo norte. Louvado seja Deus. Sabia que um dos movimentos internacionais que busca ativar uma inclinação, um coração missionário, sabe, principalmente em jovens,
descende o envio. Neste ano irá ocorrer bem aqui no norte, no Pará, em Belém do Pará, berço do avivamento brasileiro, onde a Igreja Assembleia de Deus, né, chegaram ali e dali se expandiu, né, por toda a nação e o mundo, aí, no nome de Jesus. Coisa linda. Então, Deus está realizando algo extraordinário no norte da nossa nação. Não somente no sul, mas no norte. E isso confirma algo que o mestre William, ele me compartilhou, ele me questionou, não soube responder, depois ele foi abrindo e nós fomos chegando a esse consenso, a essa certeza. Muito se diz que o avivamento vem do sul, mas não, vem do norte. Uau. Claro que todas as vezes que as guerras iniciaram, a estratégia sempre começar a atacar pelo sul. Sempre montar a estratégia desde o sul. Então, durante muito tempo, acreditamos que o avivamento vinha do sul, mas o avivamento não vem do sul. O que vem do sul é socorro. O que vem do sul é socorro. O que vem do sul é vitória. O que vem do sul é despojo. Ok? É recompensa. Mas o avivamento ele vem do norte. O avivamento ele flui do norte. Então, desde os dias da antiga aliança, da nova aliança, nós vemos o próprio Senhor Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele não começou pelo sul, ele começou pelo norte. Ele veio desde Nazaré. Oh, aleluia. Aleluia. Então, filho, a mega igreja, Boa Vista vai ser conhecida como a cidade do avivamento. A cidade do avivamento. A cidade do avivamento. E daqui irá para toda a nação e as nações, no nome de Jesus. Amém. No poderoso nome. Isso é extraordinário. Glória a Deus. Amém. Vamos à participação dos ouvintes? Meu querido amigo Iago já me mandou mensagem já. Vamos abrir a mensagem dele em instantes no nome de Jesus. Pode soltar. Participação do ouvinte. Vamos lá, vamos soltar aqui o áudio do meu amigão precioso. Glória a Deus. Pai do Senhor, meu amigo Mateus e o seu programa. Bom dia, Espírito Santo. Eu quero deixar o seu modo de domingo para você. Dá um abraço forte para a irmã Silvânia, para a irmã Terezinha, para o irmão Joés, para a irmã Conceição. E olha, a gente está se arrumando para a gente ir para a escola bíblica dominical. A gente estudará a lição 2 dos adultos, que é o novo nascimento. Você conhece, né? O novo nascimento. Com aquele abraço, a paz do Senhor, porque eu fui. A paz do Senhor para você. Tchau. Glória a Deus, a paz do Senhor, meu amado. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Que maravilha. Conheço o novo nascimento. Meu Deus do céu. Que lição maravilhosa. Jesus disse lá em João capítulo 3, verso 3, verso 5. Em verdade, verdade, vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Em verdade, vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Que lição poderosa está sendo essa. Creio que já está a ocorrer no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos os queridos e amados que meu amigo mandou. Assim entrego este abraço no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu precioso amigo. Abençoe sua mamãe, seu papai. Abençoe toda a sua família no santo nome de Jesus. Obrigado pela sua participação. Amém. Aqui, glória a Deus. Um abraço à irmã Silvânia, à irmã Terezinha, irmão Joelcio e a irmã Conceição, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória.
Glória a Deus. Peguei uma colinha aqui. Louvado seja Deus. Que é gente demais para lembrar. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Deus abençoe. E você pode estar participando também. Está interagindo conosco no nome de Jesus, o Rei da Glória. Eu não sei se é porque é muito cedo, profeta, mas as pessoas elas não participam muito, né? Mas eu oro ao Senhor no nome de Jesus, que elas não somente participem, mas eu oro ao Senhor no nome de Jesus, que neste ano ainda, hajam filas na frente desta rádio, filas de pessoas para serem tocadas pelo Senhor. Glória a Deus. Elas não somente irão se contentar em serem tocadas aonde elas estiverem, no veículo, em casa, no campo, pedalando, correndo, né, se exercitando, ou relaxando na varanda, na rede maravilhosa, glória, aleluia. Mas elas sairão e virão ao local onde tudo isso está a ser manifesto, de onde tudo isso está a partir, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Serão tantas pessoas interagindo conosco que não dará. Vamos ter que dedicar alguns dos programas, né, alguns programas só para interagir com as pessoas, só para orar pelas pessoas, só para profetizar sobre as pessoas, só para ministrar cura às pessoas, só para ministrar liberdade a essas pessoas. O programa só para as pessoas darem os testemunhos das orações. Uau! As orações acontecendo lá na frente da rádio, aí já vem para cá. Já vem testemunhar aqui ao vivo. Meu Deus, eu vejo que tu és profeta mesmo. Eu vejo que tu és profeta mesmo. Assim é no nome de Jesus. Eu concordo completamente no nome de Jesus. Durante o programa acontecendo, as pessoas sendo ministradas lá fora, e elas entram só para o quê? Só para dar o testemunho. Você tem ideia de que os testemunhos que serão dados irão gerar fé para que muitas outras pessoas cheguem? Encorajem as pessoas para vir aqui na frente. Uau! Meu Deus. É isso que significa testemunho. Testemunho significa fazer de novo. Ele faz de novo. Você sabia, profeta, que foi por causa de testemunho ou testemunhos que a mulher do fluxo de sangue saiu de onde estava? A Bíblia diz que ela padecia há 12 anos. 12 anos sangrando. 12 anos atrás de médicos. A Bíblia diz que ela padecia nas mãos dos médicos. Ou seja, ela ia com expectativas, mas eram frustradas suas expectativas. Ninguém conseguia solucionar o problema que estava ocorrendo com ela. A Bíblia diz que ela havia gastado tudo buscando a sanidade, buscando a cura, buscando sarar. Mas a Bíblia diz que ela ouviu a fama de Jesus. Ela ouviu sobre a fama de Jesus. Eu imagino que ela deve ter ouvido que Jesus curou os cegos. Que o Senhor limpou os leprosos. Que o Senhor ressuscitou um morto lá, o filho da viúva. E Naim. Ela deve ter ouvido muitos testemunhos. E aquela mulher ficou tão cheia de fé, mas tão cheia de fé, que ela disse, olha o que ela disse. Se eu somente o quê, profeta? Se eu somente o quê? Tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curado. Uau! Se eu somente tocar. Não, presta atenção. Ela disse, não, nem se ele precisa nem cuspir no chão e passar na minha testa o barro. Ele não precisa nem encostar em mim, nem me tocar. Ele não precisa nem me olhar para mim, nem liberar uma palavra. Ela disse, se eu somente tocar na orla, no filactério das vestes dele, da túnica dele, uau! Ela disse, eu serei curada. De onde veio esta fé, profeta? Ouvir dos testemunhos. Ouvir dos testemunhos. Ouvir da palavra de Deus. Uau, é isso. Oh, glória.
ela ouviu. E olha o que instantaneamente ela pensou dentro do espírito dela. Se ele fez por eles, fará por mim também. Se ele fez uma vez, ele fará de novo. Eu oro por esta realidade em Boa Vista, Santa Cecília, Caracaraí, Bonfim, Guiana, Inglesa, as nações, aleluia, no nome de Jesus, no nome poderoso, nome de Jesus, o Rei da Glória. Uau! Eu louvo ao Senhor por isso. Eu louvo ao Senhor por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Estamos a receber mensagens aqui no nosso Instagram. Glória a Deus. Meus filhos queridos, os pastores Luan e Evelyn, casal abençoado. Bom dia, Espírito Santo. Que programa maravilhoso. Abraço para todos que estão ali fazendo possível que este programa chegue a cada lar. Glória a Deus, filhos. Que Deus abençoe. Espero que tenham tido uma noite maravilhosa na presença de Deus. E o vosso dia é uma bênção. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Quero mandar um abraço a toda a família APM Church, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os filhos do Senhor, filhos amados, discípulos de Jesus Cristo. Que vocês vençam hoje, vençam amanhã, vençam sempre, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço também a todos os bairros de Boa Vista, a todos os bairros de Santa Cecília, em nome de Jesus. Declaro e decreto a Shalom do Pai sobre vós. Paz, saúde, alegria e prosperidade. Que vós não sejam apenas abençoados, mas sejam abençoadores. No nome de Jesus, ainda mais abençoadores, porque a abundância do Senhor é liberada no nome poderoso, o nome de Jesus, o Rei da Glória. Uau! Glória a Deus! Então, manda mensagem para nós. O número você conhece, 95991161059. 95991161059. Repetindo, porque alguém pode ter sintonizado agora. 959961059. Parente FM. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Vamos compartilhar um pouquinho? Compartilhar um pouquinho. Vamos a um minuto da palavra. Um minuto da palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ontem foi a primeira sessão da conferência Revolver. Revolver, mover de uma parte para outra, de um lugar para o outro, né? Tornar atrás, revoltar-se. E nós devemos não nos conformar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, verso 2, nós não devemos ser conformados com este mundo. Quando fala de mundo nesse texto, se refere ao sistema que administra este mundo. E nós sabemos pelas Escrituras que o sistema que administra o mundo não é um sistema de Cristo, mas o sistema do anticristo. O espírito do anticristo está atuando. O espírito do anticristo, contra Cristo, ao contrário de Cristo, revoltado com Cristo, está a atuar e está continuamente por todos os meios, veículos e ideias, buscando levar a humanidade a também ser anticristo.
Mas ao mesmo tempo que o espírito do anticristo está a agir, o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito Santo também está a agir. Aleluias. Jesus, quando foi inserido na terra, ele disse: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E é interessante, profeta, que arrependimento, no grego metanoia, traz a ideia de dar um giro de 180 graus. Ou seja, de voltar atrás, de mudar de rota, revolver, revolver. Então, nós não podemos nos acostumar, conformar, assumir a forma deste padrão, do padrão anticristo. Nós temos que nos deixar ser renovados pelo Espírito, em nosso entendimento, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, isso só é possível se nós nos revoltarmos. Nos revoltarmos contra o espírito do anticristo e as suas ações. E assim mudarmos de rota. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, conforme está escrito em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus para governar a criação de Deus, debaixo do governo de Deus, movidos, conduzidos pelo próprio Deus. Onde? Em o nosso espírito. Isso é maravilhoso. Mas por causa do pecado, a criação, ela ficou sujeita à inutilidade, tornou-se inútil, foi distorcido. O que significa pecado? Você lembra pecado? Pecado é errar o alvo. O nosso alvo é Cristo, então errar o alvo. Errar o alvo, correto, profeta. Pecado significa errar o alvo. Então, desde que o pecado entrou por meio de Adão e a sua mulher, a criação e a humanidade passaram a errar. O próprio Senhor, em Gênesis capítulo 6, declarou que o homem passou a ser mau, maquinando maldades continuamente. Então, este homem, a humanidade já não tinha mais as características e qualidades de Deus, porque Deus é bom, é ou não é? Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Deus é bom. É da natureza de Deus ser bom. Quando o jovem rico chegou a Jesus e disse: bom mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus já olhou para ele e disse: por que me chamas bom? Bom é só um, é Deus. Então ali, o Senhor já estava a apontar para a natureza divina, que é a bondade. Uma das características de Deus é ser bom todo tempo ser bom, manifestar bondade. Glória a Deus, glória a Deus. Então, o ser humano perdeu essa característica e essa qualidade. E quando nós pesquisamos o significado de identidade, nós vemos que é um conjunto de características e qualidades de uma pessoa. Estamos entendendo? O que define a identidade de alguém é o conjunto das características que esse alguém possui, que essa pessoa possui, e as qualidades que essa pessoa possui. Interessante. Ontem eu estive a perguntar, né? Filho de peixe é o quê? É peixe. Filho de águia é o quê? Águia. Filho de baleia é o quê? Baleia. Filho de Satanás é o quê?
Diabinho. Filho de Deus é o quê? Deus. É um pequeno Deus. Como está escrito, vós sois deuses, porque fostes o quê? Opa, glória. Fostes criado, fostes gerado, fostes criado pelo Altíssimo. Louvado seja Deus. Então, depende muito. Como assim depende? A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Ouçam, desde que o pecado entrou na terra, tudo ficou descaracterizado. Por quê? Porque Deus é santo. Não se mistura com o pecado. Deus é santo. Quando o pecado entrou na terra, o reino de Deus foi removido. Para que a promessa que havia sido feita fosse estabelecida no tempo devido. Foi profetizado. O profeta Isaías profetizou, Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, sim, um filho se nos deu, e o reino está sobre os seus ombros. Aleluia. E o seu reino não terá fim. Estava a anunciar que viria alguém, que nasceria alguém, que seria dado alguém, cujo reino seria novamente inserido na terra. Alguns milênios depois, nasce Emanuel. Deus conosco. Exato, Deus conosco. Jesus, o que foi chamado de o Cristo, o Salvador, o Redentor, aleluia. E ele veio trazendo o reino. Sua mensagem, arrependam-se, porque é chegado o reino. Aquele que preparou o caminho, um profeta também, João Batista, sua mensagem era arrependam-se, porque o reino está próximo. Mas quando esse Jesus chegou, ele disse arrependam-se, porque é chegado. Eu trouxe o reino, eu cheguei com o reino, eu trouxe boas notícias. Arrependam-se, mudem de rota, movam-se, venham, sigam-me. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Para que toda descaracterização pudesse ser removida. E a característica, ou as características e qualidades de Deus que foram reveladas em Cristo Jesus pudessem novamente serem restauradas no homem. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova o quê? O que é uma nova? Criatura. Uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. E as coisas velhas ficaram para trás. Exatamente isso. Então em Cristo Jesus nós tornamos as qualidades e características de Deus. As características e qualidades de Deus. Mas preste atenção, estamos a falar de identidade. A criação ficou sujeita à vaidade, à inutilidade. Então desde que o pecado entrou, no mundo, tem um ditado, um popular, um dizer que diz assim, diga-me com quem tu andas, que eu te direi se vou contigo, é isso? Tem esse outro também, mas não, que eu te direi o quê? Que eu te direi quem tu és. Quem tu és. É algo popular, humanista, mas a Bíblia fala com clareza, tá? Algo que é verdadeiro, que as más companhias corrompem os bons costumes. Exato. Então, a comunhão tem o poder de corromper ou de aperfeiçoar. A comunhão tem o poder de corromper alguém ou de aperfeiçoar alguém. E isso é muito, muito, muito sério.
Isso não se limita a um homem, à humanidade, mas também a criação também está sujeita a estas coisas. Por exemplo, ontem eu dei um exemplo de um cachorrinho, um doguinho. Um doguinho é filhote de quê? Cachorro, né? Mas esse doguinho tá fazendo o quê, profeta? Tava imitando galo. Um doguinho imitando galo. Se você duvida, você acredita, dá um Google aí, doguinho imitando galo. Você vai ver com clareza. Não é montagem, tá? Me certifiquei. E fora que esse é um dos diversos exemplos, tá? No reino animal, de comportamentos alterados devido à convivência. Ok? Macacos, aquele macaco prego também agindo, né, diferente por causa da companhia com outro animal. A convivência, comunhão. Né? A convivência, ela traz a comunhão. O que é comunhão? É ter tudo em comum. Começa a haver algo, as coisas vão se restabelecendo, vão se tornando uma só. Passa-se a ter em comum características, qualidades ou até mesmo defeitos. Por isso que a Bíblia diz que as más companhias corrompem. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, alguém que tem bons hábitos, bons costumes, se começar a andar com más companhias, veja bem, irá acabar obtendo as qualidades e características destas más companhias. Por um exemplo, se as pessoas que odeiam fofoca, começam a caminhar com pessoas fofoqueiras, começam a andar com elas, a conviverem com elas, a terem comunhão com elas, o que você pensa que irá acontecer? Vou começar a gostar de fofoca. Vai começar a gostar de fofoca. Simples assim. Por quê? Porque as características e qualidades daquele grupo são de fofoqueiros. E assim é para todas as áreas. Então nós temos que despertar para isso. Temos que despertar para esta realidade. Para o poder que a convivência tem. Temos que tomar cuidado com quem temos convivido. Temos que tomar cuidado com quem temos tido comunhão. A Bíblia nos ensina a ter paz com todos. Enquanto depender de nós, devemos ter paz com todos. Mas a comunhão não é com todos. A comunhão não é com todo mundo. A própria palavra do Senhor declara que se alguém, dizendo-se irmão, vive como beberrão, vive como adúltero, vive como ladrão, vive como homicida, eu não tenho que ter comunhão com este não. Eu tenho que me apartar deste. Este, tendo recebido orientação, tendo sido encorajado, né, tendo sido instruído, permanece nestas práticas e dizendo-se irmão, dizendo-se irmã, eu não tenho que ter comunhão com este. Devo nem sentar à mesa para se alimentar com este. Nós estamos entendendo? Temos que ter paz com todos, mas comunhão, ter tudo em comum, é com aqueles que Deus tem estabelecido. Olha que interessante. Jesus chamou seus discípulos de amigos, profeta. Já não chamo vocês de servos. Eu vos chamo de amigos. Por quê? O servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas vocês sabem. Por causa que eles estavam praticamente todos os momentos da vida dele em comunhão. Yes! Já tinham tudo em comum. Por causa que um senhor numa casa, ele não vai falar para o seu servo: vou fazer isso hoje. Mas Jesus acordava de manhã e falava: se prepare, vamos para uma viagem, vamos para uma sinagoga. Eles já estavam em comum. E é exatamente isso. Então depende muito. Porque pode ser filho de peixe, mas pode estar agindo como um cachorro. Pode ser um filho de Deus, uma filha de Deus, mas pode estar agindo como um Satanás. Um exemplo. Quando Jesus esteve em seu ministério terreno,
ele andou em meio a homens conhecedores da palavra, sim ou não? Escribas, fariseus, saduceus, herodianos, homens que praticavam a justiça, não é verdade? Sim, é verdade. Homens que conheciam a Torá, a lei, sim ou não? Sim. Homens que eram filhos de Abraão, vinham da aliança abraâmica. Sim, é verdade. Então era povo de Deus. Povo de Deus. Mas se comportavam como satanases. Tanto que João 8,44, o Senhor chamou de filhos filhos do diabo. Meu Deus. Meu Deus. Pareciam ter tudo em comum, mas os comportamentos dele Era de Satanás. eram de Satanás. Estamos entendendo? Por quê? Porque eles estavam o quê? Fazendo a obra do pai deles, o diabo. O próprio Senhor Jesus, não sou eu que estou falando. João 8,44, pode ler. Abre aí, profeta. Enquanto você abre, eu vou continuar discorrendo aqui o que o Espírito Santo está liberando. Então, o próprio Senhor Jesus declarou e disse mais, que eles faziam um prosélito. O que é um prosélito? Uma caravana, uma missão, terra e mar. E faziam aqueles que criam no que eles pregavam mais filhos do diabo do que eles mesmos. Meu Deus do céu. Pode ler, profeta, por favor. Vou pegar a partir de João 8,43. Beleza. João falando para os fariseus. Porque não compreendem o meu discurso, a pregação. Porque são incapazes de ouvir o que digo. Vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa sua própria natureza, pois é mentiroso e o pai da mentira. Uau, meu Deus do céu. Glória a Deus. Deixou bem explícito. Bem explícito. E tudo começou porque eles não estavam aceitando o quê? A palavra, a verdade, a palavra. Vocês não entendem minha mensagem? Meu Deus. E eles diziam, né? Não, é que nosso pai é Abraão. Que nosso pai é o quê? Esse é o filho do diabo. Por quê? Porque eles não tinham nada em comum com Abraão. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3, Deus vai até Abraão, né, que nesse período histórico aqui se chamava Abrão, e convoca ele, dá uma palavra a ele: sai da tua parentela, da casa do teu pai, do meio dos teus parentes, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Eu vou te fazer grande, o teu nome será grande, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Tu serás pai de nações. Olha que coisa linda. E Abrão creu em Deus, creu na palavra que Deus o deu, profeta. Aleluias. E aí veio lá o pessoal dizendo: não, Abraão, nosso pai, nós somos descendentes de Abraão. Mas não creram na palavra que Abraão falou, não creram como pai deles. Pelo contrário, estavam vendo na mentira como pai deles. Ah, Jesus. Meu Deus, distorceram tudo, né? Distorceram tudo. Identidade. Conjunto de qualidades e características. Meu Deus do céu, isso é muito sério. Temos que tomar cuidado. Nós somos o resultado da soma das 5 pessoas que mais ouvimos, com as quais mais convivemos, que damos autorização para nos aconselhar, para ter voz em nossas vidas. Em nossa vida, nós somos resultado disso.
Então cuidado, muito cuidado, porque tem muito filho de Deus convivendo com filhos de Satanás. Tem muitos filhos de Deus convivendo. Oh Jesus, tem uma mentira satânica aí, né? Algumas pessoas dizem, não, os meus melhores amigos não são da igreja. Os meus melhores amigos são do mundo. Hã? Tá estranho esse negócio, né? Se fossem melhores amigos, tinha que ter tudo em comum. Pois né? Não, a pessoa está declarando sem ter consciência de que é amiga do mundo. É amiga do sistema anticristo. Entendeu? Ah, não, mas porque dentro da igreja ninguém presta, não sei o que, todo mundo é assim, assado. Meu Deus do céu! Assim como em um ambiente de trabalho, assim como há pessoas que se comportam de acordo com o que foi estabelecido, há pessoas que caminham segundo aquilo que está sendo ensinado, há pessoas que não caminham. Entendeu? É por isso que a Bíblia diz que destes devemos nos apartar, porque tem pessoas dentro de igrejas, pessoas dentro de ministérios que com os lábios declaram ser algo, mas com a vida vivem, denunciam uma outra coisa. O exemplo que nós estamos aqui declarando, os fariseus, né, o povo da religião daquela época, diziam com os lábios uma coisa, mas com o coração, com as atitudes, era uma outra coisa. Era uma outra questão. Nós não podemos, como povo de Deus, como filhos de Deus, viver como filhos de Satanás. Como satanases. A nossa comunhão tem que ser com Deus e o seu Filho. A nossa comunhão tem que ser com aqueles que têm comunhão com Deus e com o seu Filho. A nossa comunhão, ter tudo em comum. Devemos ter em nossa companhia estes. Devemos sim ter paz com todos, tratar bem a todos, respeitar todos, amar a todos, ser uma carta viva, amém, para que todos leiam, né? Olha os discípulos, depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus, a vinda do Espírito Santo, foram cheios, batizados com o Espírito Santo. Olha só que interessante, em Antioquia, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, porque olhavam para eles e viam Cristo. Por quê? Tudo em comum. O próprio Pedro, quando Jesus estava sendo julgado, o que denunciou ele? Se lembra, profeta? O que denunciou ele? Que ele era discípulo de Jesus. Seu comportamento. Seu comportamento, seu modo de falar. Ah, Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Precisamos entender isso. Então, nós não podemos, com aquele cachorrinho, sendo cristãos, sendo filhos de Deus, aquele cachorrinho sendo cachorro, viver como um galo, cantar como um galo. Não, nós não podemos. A nossa identidade é uma só. Nossa identidade é uma só. No nome do Senhor Jesus Cristo. Então, cuidado. Porque dependendo com quem você está andando, com as pessoas que você está convivendo, com as pessoas que você está buscando ter tudo em comum, você pode estar adquirindo uma outra identidade. Tendo sido livre do pecado, tendo sido livre da morte, você pode estar se colocando debaixo de um jugo de escravidão de novo. Não faça isso em nome de Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus. Profeta, libera uma palavra aí para nós, por favor. No poderoso nome de Jesus. Procurem ter comunhão com Cristo, porque Ele é uma boa companhia. E vocês adquirirão o bom costume de Cristo, que é o costume do próprio Deus. Sejam inconformados, revoltados com o sistema deste mundo, como Cristo foi.
esse é o primeiro passo para você viver o sobrenatural e a provisão de Deus. Amém. Deus lhe abençoe. Glória a Deus. Tem um áudio aqui, profeta. Vamos soltar para terminar? Agora. No nome de Jesus. Vamos finalizando. No nome de Jesus, eu quero agradecer Sabores do Reino, no poderoso nome de Jesus, pelo seu patrocínio maravilhoso. Você que é seu patrocinador deste programa, no nome de Jesus, nós estamos abertíssimos para a glória e a honra do Senhor. Basta você enviar uma mensagem no número 95991244397 e o nome do Senhor será glorificado ainda mais através da sua vida, em nome de Jesus. Vamos soltar o áudio e nos vemos no programa na semana que vem. Bom dia, Rádio Parente, bom dia, apóstolo, bom dia, ouvinte, bom dia a todos. Gostaria de parabenizar esse programa, é a primeira vez que eu estou ouvindo. Eu sou